Querido, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo o versículo de número 7, apenas o versículo de número 7, tá? E nós vamos meditar nele um pouquinho e em mais outros versículos nessa noite, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Se você não trouxe a sua Bíblia, dá uma espiada na do vizinho, ou se não, você olha aqui no telão, tá bom? Diz assim o texto sagrado: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Queria pedir a gentileza e a permissão sua para voltar nesse versículo mais no finalzinho da nossa meditação, mas eu quero que você guarde ele aí no seu coração e, se possível, marque na sua Bíblia. É um versículo muito importante para nós, tá bom? Vamos lá. Nós hoje comemoramos a Páscoa, tá? Tradicionalmente, durante uma semana, tá? Mas principalmente no fim de semana, então, todo mundo cristão, em qualquer parte do mundo que haja um cristão, ele vai comemorar o que nós chamamos de o feriado da Páscoa, tá? Cada um comemora do seu jeito, cada um comemora. Tem uns que fazem uma semana diferente, né? Tem uns que fazem um dia especial. Tem outros que preferem reunir a família toda no dia da Páscoa, no domingo, por exemplo, ao redor de uma mesa, faz aquele almoção, aquela coisa maravilhosa. Outros usam o feriado para dar aquela escapadinha, ver um parente, ou às vezes é um filho que está estudando que vem para casa, vai descansar, faz isso, faz aquilo. Cada um comemora a Páscoa de um jeito, cada um. Mas a verdade é que todos nós que somos cristãos, até mesmo aqueles que são apenas nominalmente, comemoram de um jeito ou de outro a Páscoa. Geralmente as crianças ganham uns presentinhos, né? Chocolate. Se bem que esse ano o negócio está um pouco mais, vamos dizer assim, né? O chocolate está um pouco mais difícil, mas geralmente tem um chocolate, tem presente. As escolas fazem uma programação, muitas igrejas fazem um fim de semana especial, ou ao longo da semana promovem atividades, teatros, cantatas, programações as mais diversas. Mas de um jeito ou de outro, querendo ou não querendo, todos nós, nessa época do ano, comemoramos o feriado da Páscoa, cada um à sua maneira, cada um ao seu estilo. Agora, nós percebemos há muitos anos já, tá, que o verdadeiro sentido, que nós sabemos que é Jesus, ele tem ficado de lado descaradamente. O que mais se anuncia nesses últimos anos é o feriado e as compras, e não o motivo do feriado. Então, qualquer propaganda que você assiste, ele te incentiva a aproveitar o quê? O feriado. A promoção de Páscoa para hotéis, promoção para o feriadão, passe o feriado com a sua família em tal lugar, incentiva compras, presenteie seu filho, promoção não sei das quantas de presente, promoção de chocolate aqui, promoção de chocolate lá. O sentido real da Páscoa, ele se perdeu e vem se perdendo há muito tempo. E isso de uma maneira gigantesca, tá? Por exemplo, nós não temos esse costume, mas os católicos antigamente na sexta-feira não se comia carne, né? Não se comia carne de jeito nenhum. E essa sexta-feira eu estava viajando para uma reunião em Curitibanos, da convenção, e nós paramos para almoçar ali no restaurante do Gringo, muito conhecido ali em Erval Velho, se não me engano. E o pastor Pedro que estava comigo, nós brincamos assim, talvez hoje tenha só peixe. Que nada, meus irmãos, que nada. Churrasco, coelho, tinha ovelha e tinha peixe lá também, mas carne à vontade. E eu sentei na mesa e eu fiquei reparando assim, né? Porque eu como carne, não tem nenhum problema com isso, tá? Mas respeito também quem não quer comer carne, cada um cuida da sua vida. E eu fiquei reparando, meus irmãos, aquele negócio estava assim, todas as mesas estavam cheias. Olha, eu tenho quase certeza que todo mundo estava comendo carne, todo mundo. As coisas elas vêm mudando.
E o sentido, a realidade verdadeira é que o sentido da Páscoa se perdeu há muito tempo mesmo. E quando eu vejo todas essas propagandas incentivando as pessoas a aproveitarem o feriado, mas não levando em conta o que significa esse feriado, eu me faço pelo menos duas perguntas. A primeira delas é: será que nós entendemos, nós, vamos puxar a brasa para o nosso churrasco, será que nós realmente entendemos o que é a Páscoa? Entendemos o que é a Páscoa? E a segunda pergunta: no meu dia a dia, esquece o feriado, a partir de amanhã, qual é o significado prático da Páscoa para mim e para a sua vida? Essas duas perguntas, elas martelam na minha cabeça. E eu queria nessa noite meditar com você, tentando e buscando a resposta para essas perguntas. Qual é realmente, ou melhor dizendo, você entende realmente o que é a Páscoa? Se alguém chegasse para você, te colocasse sentado e dissesse assim: me explica, o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Você saberia dizer tranquilamente? Ou talvez dava uma engasgadinha, mudava de assunto, dava um floreado aqui, um floreado lá, saía pela tangente. Sabe, irmãos, eu creio que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, inclusive aqueles que são frequentadores assíduos de igreja, não entendem realmente o que é a Páscoa. Não entendem. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Porque a maioria de nós comemora a Páscoa como qualquer outra pessoa. Muitos de nós temos as árvores com os ovinhos, e damos presente, e recebemos presentes. Eu creio que uma boa parte, talvez a maioria seja um exagero de minha colocação, mas eu creio que uma boa parte dos cristãos não entende realmente o que é a Páscoa. No nosso costume religioso, nós ficamos apenas com um feriado, e nós aproveitamos o feriado. E não estou dizendo que a gente não pode aproveitar, a gente deve aproveitar o feriado. Mas a realidade é que nós nos permitimos apenas a comemorar a Páscoa no dia do feriado, e geralmente a gente faz o nosso jeito, e se der um tempinho, quando dá, a gente frequenta uma programação da igreja ou assiste a algo relacionado à Páscoa, e quando muito foi isso e acabou a história. Alguns religiosamente deixam de comer alguns tipos de comida. Outros simplesmente aproveitam o feriado e passam longe da igreja. Muitos aproveitam para pedir e para dar presentes. E todo mundo come chocolate. Todo mundo. Porque chocolate ninguém recusa, entendeu? Ninguém recusa chocolate. Isso é uma coisa difícil. Mas na realidade, o feriado da Páscoa, ou a Páscoa em si, há muito tempo já não traz ao meu coração e ao seu coração, ou ao coração dos cristãos, o desafio de mudança de vida. Há muito tempo. Nós passamos por esse período do ano como se fosse qualquer outro, e vamos tocando a vida, e perdemos com isso uma oportunidade ímpar de avaliar a nossa história e de tomar atitudes de mudança. Ao que parece, o coelhinho de chocolate ganhou o coração do povo, enquanto que o Cordeiro de Deus, Jesus, é deixado de lado. É uma pena, porque a Páscoa não é o coelho, a Páscoa não é o presente, a Páscoa não é o feriado,
A Páscoa não é o dia especial, a Páscoa não é a programação da igreja, a Páscoa não é o culto da igreja. A Páscoa é muito mais do que isso. E eu preciso entendê-la, porque Páscoa não está destinada ou reservada apenas para os dias ou em abril ou pertinho de abril. Não é apenas isso. E para entender bem a Páscoa, eu queria puxar na sua memória comigo, fazer uma viagem bíblica para a gente entender como tudo começou. A Páscoa foi instituída em Êxodo, capítulo de número 12. Se você abrir lá, você vai encontrar a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, mais especificamente versículo 1 ao 20. Nós não vamos ler pela quantidade de versículos, e até porque eu tenho certeza que você já sabe praticamente de cor esse texto. O que diz Êxodo capítulo 12? A 10ª praga que Deus envia ao Egito. Você bem lembra que José torna-se um homem poderoso no Egito, manda buscar seu pai, a família de todos os seus irmãos e traz para o Egito. Diz o texto bíblico que descem ao Egito 70 pessoas. Se não me engano é 70 pessoas ou 70 famílias, 70 pessoas. E ali, enquanto José era o homem mais poderoso do Egito, essa família de José cresce, se multiplica. E diz o texto que morre José, morre seus irmãos, morre seu pai, e morre o faraó e os líderes do Egito que se lembravam, que sabiam o que José havia feito pelo país. E vem ao trono do Egito um faraó que não sabia o que José havia feito, nem qual era o valor dos judeus. E esse faraó, então, comandando na época o maior império do mundo, ele olha para uma das regiões mais ricas do país e ele vê os judeus num número aos milhares. E ele tem o seguinte pensamento, ele diz assim: se esse povo se rebelar, eu perco o meu trono e a cabeça. Então, antes que aconteça alguma coisa, eu tomo providência. Ele escraviza os judeus. E os judeus tornam-se escravos no Egito por 400 anos. Ao fim de 400 anos, Deus levanta um menino, Moisés, o filho da filha do faraó, que foi adotado por aquela mulher. Deus levanta Moisés com 80 anos de idade para ser o libertador do povo. Envia Moisés ao faraó, que era seu amigo, pois haviam sido criados juntos, com a seguinte mensagem: deixe o meu povo ir. O faraó dá risada de Moisés e aumenta o castigo em cima do povo. E aí Deus começa a enviar as pragas, num total de 10. E ele vai fazendo várias pragas. E o texto diz que o faraó endurece o seu coração, porque Deus endurece o coração do faraó para não deixar o povo ir, porque Deus estava preparando algo magnífico para glorificar o seu nome e para ficar marcado na história. Depois de 9 pragas, o povo está desgastado, os egípcios estão desgastados, Moisés está desgastado. Deus chama Moisés assim: Moisés, agora o negócio vai. Você faz o seguinte: você vai celebrar a Páscoa e se prepara, porque no dia seguinte vocês estão andando embora. O que Deus ordena a Moisés? Diga aos israelitas que arrumem todas as suas coisas, vistam uma roupa para viajar, para sair andando, roupa de sair, como nós dizemos, e cada família prepare um cordeiro para si. Se a família é pequena demais, chame o seu vizinho. O cordeiro deve ser perfeito, novinho, perfeito, sem nenhum defeito. Nenhum dos seus ossos pode ser quebrado, Moisés. Você prepara esse cordeiro, você come esse cordeiro, não deixa sobrar nada para comer no outro dia. Come aqui. E você pega o sangue desse cordeiro e você passa pelo lado de fora da sua casa e da casa de todos os judeus, nos umbrais, na lateral da porta ali, em cima e na lateral. Porque eu vou enviar ao Egito o anjo da morte. E o anjo vai passar pela terra do Egito e vai matar todos os primogênitos do Egito. Mas na casa onde tiver o sinal com o sangue, o anjo não entra. Então não esquece de passar o sangue nos umbrais da porta. Essa é a Páscoa. O significado da palavra é passar por cima. A ideia era que o anjo viria
e a casa que tivesse a marca com o sangue, ele pula. E assim aconteceu. E diz o texto bíblico que naquela noite não havia uma casa do povo egípcio que não houvesse pelo menos um morto. E foi assim algo terrível para o Egito. Mas em Israel, no povo judeu, onde eles viviam, nada aconteceu. E diz o texto que o faraó chama Moisés assim: sumam daqui e não apareçam mais. Peguem tudo que vocês têm, peguem tudo que vocês são e saiam da minha terra. E diz o texto que com mão poderosa Deus fere o Egito e liberta o seu povo. E aí Deus dá uma ordem a Moisés: celebrem essa festa perpetuamente, para que nunca se esqueçam da mão poderosa que os libertou da tirania do Egito. A Páscoa judaica é a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Pastor, essa é a nossa Páscoa? Não. A Páscoa judaica é o prelúdio, um anúncio do que é a nossa Páscoa. Assim como os egípcios eram escravos no Egito, todos nós e todo ser humano que pisou nessa terra era escravo do pecado, aprisionado nas garras do pecado, dominado por Satanás, destinado ao inferno e à morte eterna. Essa é a condição de todo homem, Mas lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, Deus já anuncia o Salvador. E a Páscoa judaica de Êxodo capítulo 12 é como uma introdução ou uma sombra do que é e do que foi a vinda, a mensagem, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Como João disse, e disse muito bem no capítulo 1, versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa não é a liberdade do Egito. A nossa Páscoa é a liberdade do pecado, do inferno, da morte eterna e do diabo. Nós comemoramos a Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, diz Paulo em Corinto. O que acontecia? O cordeirinho lá do Egito era o que nós chamamos na teologia de um tipo de Cristo, uma tipologia. Ele mostrava o que iria acontecer. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aquele cordeiro precisou morrer para que Israel fosse livre do Egito, Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos ser livres daqueles que nos escravizavam. E assim como aquele cordeirinho morreu e não tinha defeito nenhum e nenhum osso do seu corpo foi quebrado, assim com Jesus também foi exatamente. Jesus não tinha defeito e nenhum ossinho do seu corpo foi quebrado. E nós poderíamos passar o culto inteiro aqui fazendo a semelhança entre os dois textos. Mas o propósito hoje não é esse. O propósito é a gente clarear um pouco a ideia. Por quê? Para que nós venhamos a entender que a nossa Páscoa, ela não é um feriado. A nossa Páscoa é a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus, que nós, como cristãos, comemoramos na ceia. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Não é o feriado de abril. A comemoração da nossa Páscoa se dá na ceia do Senhor. Mas além dessa comemoração, nós, eu e você que somos servos de Cristo, somos chamados a viver essa morte, esse sacrifício, essa ressurreição diariamente no nosso modo de vida. Por isso que é inconcebível imaginar que nós, cristãos, comemoramos a Páscoa, por exemplo, esse ano no dia 1º de abril.
Não, nada contra o feriado, não tem problema nenhum com isso. Mas eu não posso achar que a Páscoa é no dia 1º de abril. A Páscoa é todo dia, todo santo dia. Eu vivo o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. A minha vida precisa expressar essa realidade. E como igreja, como família de Deus, nós comemoramos a Páscoa não numa programação religiosa do feriado, ainda que seja interessante e é bom fazer, mas nós comemoramos a Páscoa todo mês, quando nós vamos aos pés de Cristo e juntos como irmãos ceiamos ao Senhor. Jesus, antes da sua morte, reuniu os seus discípulos para fazer o quê? Comemorar a Páscoa. E como eles o fizeram? Com a ceia do Senhor. E ali naquela ceia, naquele dia, Jesus então, ele clareia realmente o que aconteceu lá em Êxodo. Ele traz luz a um negócio. Ele diz assim: olha, agora eu entrego o meu corpo em favor de vocês. Agora eu entrego o meu sangue para que o pecado de vocês seja perdoado, para que vocês sejam livres. E é por isso que eu e você comemoramos como igreja a Páscoa do Senhor na ceia. E é por isso que a ceia é algo tão especial, que às vezes a gente trata como se não fosse nada. Às vezes a gente trata como se fosse só mais um culto dos mesmos que a gente sempre tem, e que a gente daí pega um pedacinho daquele de pãozinho e de vinho e acabou e nós vamos embora. Não pode ser assim. A ceia para a igreja é um momento especial. É um momento em que eu devo trazer com mais força a minha memória aquilo que o meu Senhor fez por mim. É um momento onde eu preciso tomar, perdoem a expressão, vergonha na cara. Vergonha na cara. E expor diante de Deus com seriedade os pecados que eu sou apaixonado. E clamar para que o Eterno me limpe. E para que eu tenha coragem e seja, perdoem a expressão, homem o suficiente para mudar a trajetória da minha vida. Então a Páscoa, ela não é os festejos. A Páscoa não é a libertação do Egito. A nossa Páscoa, meus irmãos, é Jesus Cristo. O seu sacrifício em nosso favor e a sua ressurreição poderosa, para que nós pudéssemos adentrar os portões da eternidade. E essa Páscoa nós precisamos viver todos os dias. E como comunidade cristã, nós a comemoramos mensalmente na ceia do Senhor. Mas eu gosto de pensar na Páscoa e conforto o meu coração no viés de 4 palavras, que para mim são assim o retrato específico da Páscoa. E se você puder, eu gostaria que você anotasse. A primeira palavra pela qual eu gosto de pensar a Páscoa é amor. Por que amor? Porque foi o amor de Deus que fez com que Jesus abdicasse de toda a sua glória, do seu trono de graça nos céus, se tornasse homem, descesse a essa terra, vivesse as mazelas que todos nós vivemos, fosse tentado como todos nós somos, mas resistisse a cada uma das tentações. Foi o amor que fez com que Jesus olhasse para aquela cruz e ali se deixasse ser pendurado. Foi por amor que Jesus não clamou aos céus diante de Pilatos, pedindo que viessem os milhões de anjos do exército celestial defendê-lo naquele momento. Alguém disse certa vez com muito acerto que o que segurou Jesus na cruz foi o amor por todos nós. Páscoa é amor. Jesus só fez o que fez por amor.
E aí não há nada melhor do que nos lembrarmos de João 3,16. Deus amou o mundo, não é qualquer amor, de tal forma que enviou o seu único filho, para morrer em favor deste. Que coisa tremenda. Páscoa é amor. Segunda palavra que eu gosto de olhar a Páscoa é graça. Eu não mereço a Páscoa. Você não merece a Páscoa. Nós não merecíamos a Páscoa e nós jamais iremos merecer a Páscoa. Eu não mereço que Jesus tenha abrido mão da sua glória e vindo a essa terra. Você não merece. Nós não merecemos que Jesus tenha enfrentado tentação e o próprio diabo nesse mundo. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos que Jesus tenha se deixado ser preso, tenha se deixado ser esbofeteado, tenha se deixado ser torturado, tenha se deixado ser morto. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos que Jesus tenha ressuscitado. Nós não merecemos isso. Nós não somos dignos de tal feito e jamais seremos. Por isso que Páscoa é graça. E você sabe o que é graça? Graça é um presente que você não merecia, não merece e jamais vai merecer, mas que Deus decidiu lhe dar. Não importa o que a gente faça, meus irmãos, nós jamais merecemos o que Deus fez por nós. Jamais. O que nós podemos fazer com sabedoria e inteligência é simplesmente aceitar aquilo que Deus decidiu nos dar. Páscoa é graça. Deus te deu um presente que mais ninguém será capaz de fazer por você. Agora é preciso entender que essa graça não saiu de graça. Desculpe o trocadilho. Mas essa graça de Deus custou muito caro. Para que nós pudéssemos estar confortavelmente sentados, para que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias, ler o texto sagrado e o Espírito Santo nos dá entendimento e nos emocionarmos e sermos levados à mudança de vida, o preço foi alto. O preço foi muito alto. Custou a vida, custou o sangue do próprio Deus. A graça não foi de graça. Para mim, ela chega de graça. Mas Deus pagou o preço que eu jamais conseguiria pagar. E eu preciso ter noção disso, para não transformar a graça de Deus em algo barato. Para não viver a história da minha vida desprezando o que custou a Deus a vida do seu próprio filho. Mas a Páscoa é graça. Terceira palavra pela qual eu gosto de olhar a Páscoa é uma que encanta o meu coração: liberdade. Páscoa é liberdade. Às vezes a gente não tem essa noção, meus irmãos, porque nós temos uma vida muito boa, muito boa. O Senhor tem sido bom demais conosco. Nós temos uma vida onde a última coisa que nós poderíamos fazer na nossa história é reclamar de alguma coisa. É reclamar. Todos nós nascemos com algemas do pecado. Todos nós. Todos nós nascemos com a mão pesada de Satanás sobre as nossas cabeças. Todos nós nascemos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Todos nós nascemos com um carimbo bem grande no nosso espírito, destinado ao inferno. Todos nós, todos nós. Pastor, mas o meu filhinho também. Por isso que se você é pai, você vai ser sábio o suficiente de orar todos os dias e de pregar todos os dias, porque seu filho encontra o caminho da salvação em Cristo Jesus. Todos os homens nascem escravos. Todos os homens nascem condenados. Todos os homens nascem perdidos. E assim o cristiano nasceu. Assim o Danimar nasceu,
o Edson, todos nós aqui nascemos exatamente assim. Todos nós. Mas Jesus, lá atrás, se deixou ser morto, se deixou ser espizinhado, se deixou ser castigado, se deixou ser torturado, deixou que o seu sangue vertesse na cruz e caísse até o chão, se deixou morrer, para que um dia nós, perdidos, escravos, destinados ao inferno, pudéssemos encontrar liberdade. Jesus libertou você de um destino terrível. Páscoa é liberdade. Assim como o povo do Egito, os judeus, saíram marchando e indo embora da terra do Egito, quando nós aceitamos a graça de Deus, quando nós simplesmente a recebemos, o Senhor rompe as algemas de pecado da nossa vida. Ele quebra a autoridade de Satanás sobre a nossa história. Ele arranca o selo destinado ao inferno e grava um outro destinado à eternidade. Páscoa é liberdade. Liberdade que muitas vezes eu uso de maneira errada. Porque o sangue de Jesus foi derramado para que os meus pecados fossem perdoados. Mas às vezes, ao longo da minha semana, ao longo da nossa semana, nós corremos e nos abraçamos ao pecado. E como porcos na lama, nós rolamos e rolamos e rolamos e rolamos. E quando alguém tenta nos tirar de lá, nós ficamos bravos. E nós estamos muitas vezes fazendo mau uso da liberdade que Jesus nos deu. E Paulo nos dá um conselho a esse respeito quando escreve, se não falha a minha memória, aos Coríntios, quando ele diz assim: não usem a liberdade de vocês para o pecado. Não usem a liberdade de vocês para o pecado. Se você dobra o teu joelho hoje e a tua oração chega ao trono da graça de Deus, é porque você é livre. Porque Jesus te libertou. Mas não viva a sua vida como se você ainda fosse escravo do pecado. Você bem sabe, irmãos, mas eu preciso lembrá-lo de novo, que nós pecamos hoje não é por causa do diabo. Nós pecamos hoje não é por causa da influência do mundo. Nós pecamos hoje, e perdoe a expressão que eu vou usar, porque somos sem vergonhas. Porque somos relaxados. Porque não damos muitas vezes valor à liberdade que custou um preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Mas a verdade, querido, é que somos homens livres andando em meio a escravos destinados à perdição eterna. Somos homens livres que andam em meio de prisioneiros. Nós somos livres. E a quarta palavra pela qual eu gosto de olhar a Páscoa é sem dúvida a mais poderosa: salvação. Jesus não nos libertou só para essa terra. Ele não nos perdoou dos pecados só para que nós tivéssemos uma vida extraordinária aqui. Nada disso. O principal objetivo é lá. Jesus nos salvou com a sua morte e a sua ressurreição. Você bem sabe que todo homem era destinado ao inferno e jamais poderia entrar nos portões da eternidade. Quando Jesus vai para aquela cruz, ele pega todos os nossos pecados, toma sobre si e faz uma troca. A justiça dele, o direito dele de adentrar os portões da eternidade, ele coloca sobre as nossas vidas. E as mazelas, as dores, tudo que há de ruim e de desgraça na nossa história, ele toma sobre si. E é por isso que naquele dia, diz o texto bíblico, que ele clama a Deus: por que o Senhor me abandonou?
Dizem os especialistas bíblicos que naquele dia, quando houve trevas ao meio-dia sobre Jerusalém, todas as dores e os pecados dos filhos de Deus, dos eleitos do Senhor, estavam sobre os ombros de Cristo, mas não estava ali os olhos de Deus, porque aquele dia estava sendo julgada a minha e a sua vida. E ali Jesus comprou para mim e para você o direito de, quando os meus olhos se fecharem nessa terra, se abrirem na eternidade. Foi ali naquele dia. E isso é irrevogável. Ninguém tira de mim, ninguém rouba de mim. Não pode ser perdido. Uma vez salvo, sempre salvo. Você não precisa ter medo dos anos que virão. Você não precisa ter medo da vida que se segue. Você não precisa ter medo do caixão. Ao contrário, meus irmãos, ao contrário. Muitas vezes nós precisamos ter o pensamento de Paulo, quando certa vez ele diz assim: o meu desejo era estar com Deus. Eu só estou aqui no mundo ainda para servir os irmãos da igreja, mas por mim eu já estava na glória. Eu já estava na glória. Por mim eu já estava lá. Aqui para mim não serve. Por mim eu já estava lá. Esse é o desejo de um homem que entende e não tem medo nenhum de fechar os olhos nesse mundo. Páscoa é salvação. Você foi salvo porque Jesus te salvou. Mas às vezes nós desprezamos essa salvação. E sabe como desprezamos essa salvação? Negando a oportunidade que outros de ouvirem a ela. Eu desprezo a salvação em Cristo quando eu não prego o Evangelho, porque para mim isso não é importante. Se fosse importante eu falava. Eu não falo de política com todo mundo? É importante, esse ano tem eleição, mas a gente não fala de Jesus com todo mundo. Eu não posso desprezar o que custou tão alto para que Deus fizesse. E eu tenho que me lembrar ainda de um detalhe muito interessante. Eu só sou salvo hoje porque Deus usou outros irmãos para chegarem a mim com a mensagem da salvação. Mas hoje a corrente tem que continuar. Hoje a mensagem está comigo e sou eu que preciso levar aos outros. Então, isso é a Páscoa. Não é o feriado, ainda que seja bom a gente ficar alguns dias de descanso. Não são os presentes, ainda que seja interessante, gostoso ganhar e dar presente. Não é as programações específicas dos dias religiosos, ainda que seja muito bom a igreja fazer algo especial nesses dias. É muito bom e tem que ser feito, mas não é isso. A Páscoa é Jesus Cristo, seu sacrifício, sua ressurreição, por mim e por você. E eu preciso viver isso todos os dias da minha vida. E como comunidade nós celebramos isso não no feriado do ano, mas todo mês na ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Esse é o momento onde, com mais força, com mais veracidade, nós trazemos ao nosso coração o sacrifício do Senhor e reavaliamos a nossa história. Mas nós temos uma segunda pergunta que nós precisamos responder. No meu dia a dia, qual o significado prático dessa Páscoa? Desse amor, dessa graça, dessa liberdade, dessa salvação? O que é prático disso no meu dia a dia? Agora nós vamos ler 1 Coríntios de novo, capítulo 5, versículo 7. O texto que resume muito bem o que é a prática da Páscoa no nosso dia a dia. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O significado prático para o meu dia a dia da Páscoa resume-se a uma frase: mudança de vida.
mudança de vida. Todos os dias, bons e ruins, excelentes e péssimos, de alegria ou da mais terrível tristeza, todos os dias é preciso que eu avance para melhorar a história da minha vida. Todos os dias. Isso é viver a Páscoa de uma maneira prática, porque as ações de Jesus, elas não são apenas para alimentar o nosso intelecto, elas não são apenas para acalentar o nosso coração, elas são mudança prática de vida, atitudes. Então o significado prático da Páscoa amanhã no meu trabalho é que eu mude a minha vida. Paulo fala aqui aos Coríntios especificamente da questão sexual. Ele está tratando daquele pecado onde o menino dormia com a madrasta e deu aquela confusão em Coríntios. Ele diz assim: tomem vergonha na cara, o menino, a mulher e principalmente a igreja que vê essa safadeza e não toma decisão nenhuma. E aí ele diz assim: meus irmãos, livrem-se do fermento velho. Lembre que Cristo foi sacrificado por vocês. O que Paulo está querendo dizer? Simples, Paulo está querendo dizer assim: meus irmãos, não vivam como se vocês não conhecessem a Deus, não vivam como se vocês não lessem a Bíblia, não vivam como se o Espírito de Deus não habitasse em vocês, não vivam como se fossem ímpios. Vivam como filhos obedientes de Deus, cuja o Espírito do Senhor habita no seu coração. Os nossos dias não podem ser levados de qualquer forma. Eles precisam me levar a avançar para o trono de Deus e não recuar. Eu não posso ser cristão de fim de semana, de culto, de programação. Eu não posso ser cristão de dependência de pastor, de dependência de igreja. A minha vida precisa mudar. Todos os dias a minha vida precisa mudar. Eu não posso aceitar conhecer a Cristo e há 10 anos fazer os mesmos pecados. É impossível. É impossível. Não posso. A Páscoa, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus tem que ser o combustível diário pelo qual eu abro os olhos pela manhã e digo: hoje vai ser diferente. Hoje, se eu minto, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu fazia tal coisa, eu não faço mais. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós temos caído na desgraça de fantasiar as coisas nos últimos anos. Eu não sou contra a psicologia, eu acho muito necessária e muito correta, mas os crentes têm se pegado muitas vezes em questões, entre aspas, psicológicas, mas que a Bíblia chama de pecado, para justificar não mudar a sua história. Eu já escutei de tanta gente: pastor, é o meu temperamento, então tem que ser assim. Quem disse? Quem disse? Será que Deus não muda temperamento? Olha para Paulo, meu irmão. Paulo era bandido, assassino. Diz o texto que ele respirava ameaças de morte. Paulo matou. E olha o que Paulo se tornou. Mas nós temos nos escorado em algumas coisas, para que durante os meus dias, durante a minha segunda, eu continue mentindo, eu continue não pagando imposto, porque pastor é injusto, é muito caro. Ninguém falou se é justo ou é injusto, meu irmão. A Bíblia diz que nós temos que ser honestos. Então se tem que pagar, caro ou barato a gente paga, porque nós confiamos que Deus é o dono do ouro e da prata, diz a Bíblia. E nós confiamos que não é da nossa força que vem o dinheiro, mas o pão sobre a nossa mesa é Deus que dá a graça de colocar. E se essa porta se fechar aqui, Deus abre outra lá. Mas nós nos escoramos muitas vezes em certas situações para justificar passar anos realizando os mesmos erros
e de certa maneira desprezando o que Jesus fez por nós. O significado da Páscoa no meu dia a dia é que esse amor de Deus, essa graça de Deus, essa liberdade de Deus, essa salvação de Deus tem que me dar combustível para mim estufar o peito, erguer a cabeça, olhar para o pecado e dizer assim: hoje não, e aqui você não tem mais vez, toma teu rumo. E a minha vida tem que crescer espiritualmente. Esse amor, essa graça, essa liberdade, essa salvação tem que esquentar meu coração para que eu me debruce sobre a palavra e leia e decore e leia grandes porções do texto bíblico e ouça e procure ler e entender e me apaixonar pela palavra. Esse amor, essa graça, essa liberdade, essa salvação tem que ser combustível para que aonde eu esteja, eu seja a boca de Deus e o Evangelho seja anunciado de um jeito ou de outro. O significado da Páscoa para o meu dia a dia, meus irmãos, é que a minha vida tem que mudar, tem que mudar. Mas a mudança parte de mim. Deus já fez o que eu não podia fazer. Mas agora, tomar postura de fé, tomar postura de cristão, sou eu que preciso fazer. Deus não fará por mim. Sou eu que preciso fazer. Sou eu. E muitas vezes nós precisamos levantar as nossas cabeças e tomar uma postura para mudar a nossa história. Porque as portas Deus já tem aberto, mas às vezes nos falta vontade de caminhar para dentro delas. É preciso mudar de vida. Essa é a Páscoa do Senhor e o que ela significa para nós. Eu não quero que você saia daqui triste, meu irmão, de jeito nenhum. Também não quero que você pare de comemorar o seu feriado, de fazer os seus almoços, as suas jantas, de comer o seu chocolate. Pode fazer o que você quiser. Agora entenda que em primeiro lugar há limites. Há limites. Em segundo lugar, entenda que a Páscoa, ela é muito mais, infinitamente mais do que uma semana, um dia ou o feriado num calendário. Você vai viver a Páscoa amanhã, quando os teus olhos abrirem e você precisar tomar uma decisão. Eu vou honrar o que Jesus fez por mim com uma postura de vida diferente, ou eu vou continuar desprezando o sacrifício que o Senhor operou em favor da minha vida. É uma decisão pessoal, íntima. Mas saiba que Deus continua a te amar. A graça de Deus continua a se derramar. A liberdade do Senhor, ela é real e a salvação é garantida. Mas você pode viver a sua vida de dois jeitos: nos braços do Senhor, desfrutando da presença do Senhor e apaixonado por Jesus, ou viver a sua vida religiosamente, cumprindo a sua, entre aspas, obrigação religiosa, mas sem ter o coração pegando fogo. E quando o nosso coração pega fogo, meus irmãos, nós descobrimos o que é viver. Aí nós descobrimos o que é viver, porque até então a gente vai fazendo como dá. Agora, quando o nosso coração queima por Jesus, companheiro, meu irmão, aí tudo muda. Aí não tem pecado que fica de pé, aí não tem nada que derruba a gente, aí não tem nada que nos joga na lona, e se a gente cair, a gente está de pé de novo, e Deus derrama graça, e a gente começa a ver aquele poder grandioso de Deus agindo em nosso favor, e a gente se torna instrumento de Deus, e a gente começa a ver salvação ao nosso redor, e Deus vai derramando graça, e vai fazendo coisas extraordinárias, e a vida ganha um encanto que não existe, se nós não somos completamente apaixonados por Cristo. Mas é uma decisão sua,
A Páscoa é uma mudança de vida na parte prática. Jesus morreu e ressuscitou para que nós vivêssemos diferente, não para que continuássemos como éramos. E por isso eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento.